Então, nas leituras passadas, se eu não me engano, nós temos alguma coisa, eu estou procurando aqui para me certificar do que eu vou afirmar agora, mas eu acho que na leitura da aula passada, que é a fala do primeiro cavaleiro da lança central na abertura, aqui ó, venho me tira os meus poderes, da energia do meu povo, do povo que me confiaste, da força de Ankenaton, de Amon-Ra, os Ramsés, do rico Vale dos Reis. Então, o leito magnético, um dos seus compósitos são as forças do Velho Egito, tá bom? E o pai Seta Branca não foi Tutankhamon. Tutankhamon foi seu filho quando ele aqui esteve encarnado na roupagem do faraó Ankenaton. Se vocês perceberem, pelos achados arqueológicos, pelo que a história do homem conta para nós nos livros, nos documentários, por que o Tutankhamon ele tem uma fama sobressaltada perante até os outros faraós, com feitos muito mais protuberantes do que o dele? Por exemplo, os faraós que construíram as grandes pirâmides do Egito, né? Quefren, Micos e Miquerinos, acho que é isso. As três bonitonas lá, muito famosas. Então, assim, Tutankhamon, que eu saiba, não construiu nenhuma única pirâmide. Mas por que ele ficou famoso? Por que ele é o mais falado nos documentários, ou mais badalado? Porque a câmara mortuária que foi descoberta por um arqueólogo chamado Carter, né, sobrenome Carter, se eu não me engano, estava repleta de tesouros. Ela não tinha sido saqueada pelos caçadores, né? Ou né? Então, o ser humano ele costuma valorizar muito as riquezas materiais e não os feitos mentais, as obras, né, de outras obras generosas. Se o cara é rico, esse entra para a história. Tenha feito coisa boa ou coisa ruim com a sua riqueza. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é de que vocês, se tiverem alguma dúvida dessa informação que eu estou lhes dando, sobre o pai Seta Branca ser Ankenaton e não Tutankhamon, deem uma estudadinha na história egípcia, que vocês vão perceber que os feitos, que a visão, que a mentalidade, que a generosidade de Ankenaton, ela se aproxima muito mais do que nós conhecemos como pai Seta Branca, como Francisco de Assis, certo? Do que os feitos quase nulos de Tutankhamon. Até porque Tutankhamon negou a ideologia que o pai colocou em prática no Antigo Egito, destituindo um panteão de vários deuses, uma cultura politeísta, para uma cultura monoteísta, um único Deus, que ele simbolicamente colocou como disco solar Aton. Isso deu uma reviravolta que culminou no assassinato de Ankenaton. Tutankhamon sucedeu o trono, mas ali todo bajulado, todo coordenado, porque ele era novo, certo? Então ele, na verdade, foi um fantoche dos sacerdotes de Amon daquela época, que ficaram revoltadíssimos. Muito provavelmente foram os arquitetos do assassinato de Ankenaton. Mas como eles não tinham sangue nobre para poder, vamos dizer assim, de uma forma confortável, assumir o trono pós-mortem de Ankenaton, então eles manipularam o menino Tutankhamon
para que ele pudesse assumir a coroa, certo? E desfazer tudo que o pai fez. Então, me parece que esse jovem, na bem da verdade, não honrou o pai e a evolução que o pai estava trabalhando para o Velho Egito. Tá bom? Então, a única coisa que torna Tutancâmon tão famoso hoje nos livros de história e nos documentários é a riqueza que ele tinha dentro da câmara mortuária onde foi encontrada a sua múmia. Muito ouro, muitas relíquias, tudo isso acaba que valorizou a sua pessoa até acima de outros que tinham feitos muito mais importantes, muito mais significativos para a sociedade da época, para a humanidade da época. Tá bom? Então, fica aí essa colocação para que vocês possam, sempre que estiverem dentro de um leito magnético, se lembrar, vai Seta Branca, lá no Velho Egito, Ankenaton, e vejam que aqui durante o ritual, se eu não me engano, não fala em momento algum de Tutancâmon, mas já falou na leitura passada, como eu aqui recitei de novo e vou fazer mais uma vez. Pelo reino central é dito assim: venho emitir os meus poderes da energia do meu povo, do povo que me confiaste, da força de Ankenaton, de Amon-Ra, dos Ramsés do rico Vale dos Reis. E se eu não me engano, lá na frente, uma posição que eu já ocupei numa oportunidade, o Lança-Rósia também faz uma invocação partindo lá do Velho Egito, tá?